Foi aprovada na Câmara dos Deputados uma proposta de liberação para o trabalho terceirizado para todas as atividades, inclusive a chamada utilidade fim. Agora ele está no Senado e volta a ser discutido no Senado. O Ricardo Patá, que é presidente da União Geral dos Trabalhadores, está aqui com a gente. Patá, boa noite, obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo aí, Patá. Obrigado, Herói. É um prazer grande estar com você. Igualmente. Patá, como é que essa questão vai ser tratada agora no Senado, haja vista que ela já passou na Câmara dos Deputados? Está mais fácil ou está mais difícil essa liberação do trabalho terceirizado? Olha, está tão difícil como foi na Câmara. Nós não conseguimos sensibilizar os parlamentares da Câmara que a forma que foi aprovado na Câmara é uma forma precarizante, porque permite que todos os trabalhadores brasileiros, homens e mulheres, possam ser terceirizados. Nós compreendemos que é necessário a regulamentação. A UGT, inclusive, é a favor dos trabalhos terceirizados. Nós temos, com certeza, a UGT é a central que mais trabalhadores terceirizados tem. Todos os limpadores de rua, asseio, conservação e limpeza, são filiados ao UGT. Telefônicos, tem uma série de categorias que tem já, do ponto de vista cultural, muito claro e bem resolvido a questão dos terceirizados. Mas disso, para ampliar de forma irrestrita toda a atividade atual, é muito ruim, é definitivamente precarizante. Por quê? Hoje nós temos, como disse, trabalhos de limpeza, trabalho de segurança e alguns específicos dessa forma e já tem há muito tempo. O asseio e conservação há mais de 30 anos já tem muito claro e os acordos coletivos, inclusive dessa área, são acordos muito bons. Então são sindicatos que já sabem trabalhar e têm muito claro as suas atividades. O enunciado 331, que até agora era o único instrumento que versa sobre a questão de terceirização do TST, ele coloca de forma clara a questão que a atividade a ser terceirizada só pode ser até o meio da empresa, atividade meio. As atividades da finalidade da empresa não podem ser terceirizadas. Como, por exemplo, na área de supermercados. Os supermercados, os caixas, operadores de caixa, não podem ser terceirizados, bem como os repositores. Então, por que seria precarizar? No caso específico dos supermercados que eu estou dando como exemplo, nós teríamos empresa prestadores de serviço de fornecimento de mão de obra para caixa, empresa prestadora de serviços para repositores ou para uma série de áreas. Está muito claro que a compreensão, e principalmente da área empresarial, que está fazendo uma pressão muito grande para que se aprove no Senado o que aconteceu na Câmara, é exatamente para diminuir o custo. Porque hoje, como nós temos, o Sindicato dos Comerciários de São Paulo tem a responsabilidade das negociações coletivas por todos os trabalhadores dos supermercados. Então nós temos piso, nós temos uma série de benefícios conquistados nos últimos 75 anos. Com certeza absoluta, quando se tem uma prestação de serviço dos operadores de caixa que vai ser oferecida por uma empresa que vai ser a tomadora do serviço, aí vai falar, olha, o setor de caixa para vocês eu faço pelo salário mínimo. Então nós vamos fornecer 80 caixas para uma rede de supermercado, para uma outra. Agora, me explica uma coisa para eu entender. Esse pessoal que é terceirizado não vai ter um sindicato? Então, assim como você citou agora o pessoal que trabalha na rua? Então, vai poder ter centenas de sindicatos. Tem uma série de flexibilizações que podem ser compreendidas. Sei. Mas com certeza absoluta, toda oportunidade que a área empresarial tem uma pressão muito grande é para diminuir custo. Jamais há mudanças legais onde se pretende melhorar as condições dos trabalhadores. Não é essa a intenção, é precarizar. E nós somos, Heródoto, num momento de muita vulnerabilidade, com quase 12 milhões de desempregados no nosso país. O Brasil perdeu 3,8% do seu PIB ano passado, deve perder da mesma forma. Então nós estamos numa situação muito adversa. Eu não entendi como é que eles ficam precarizados. Eu não entendi como é que eles ficam fragilizados. Se eles vão ter um sindicato nos caixas... Não, isso poderá ocorrer como poderá não ocorrer. Não é uma questão clara, não está claro no projeto de lei a criação de sindicatos
de operadores de caixa, sindicatos de repositores e assim por diante. Em ocorrendo isso, é pior ainda. É pior? É pior ainda. Por quê? Porque quando você tem, por exemplo, um sindicato ou de metalúrgicos, ou um sindicato de comerciários, ou um sindicato de bancários, todos os trabalhadores que estão incorporados nessas condições, eles terão muito mais força na sua negociação, porque não é uma negociação para milhares de pessoas e é diferente de você fazer uma ligação de operadores de caixa com uma dezena de trabalhadores no supermercado, por exemplo. Isso é uma reforma sindical e trabalhista que querem fazer sem diálogo com os atores principais da atividade sindical e social. É muito ruim na medida em que, eu dei um exemplo, no caso específico desses operadores de supermercados, vai ser fornecido uma mão de obra, vai ter um supermercado A, o supermercado B fala, olha, eu vou contratar de vocês, prestadores de serviços, de operadores de caixa, e vai ter uma licitação. É como se o trabalhador fosse uma mercadoria. Eu vou contratar operadores de caixa da empresa X pelo salário mínimo. E de uma outra empresa que vai falar, eu pelo salário mínimo e eu dou desconto. Então, é, na realidade, uma atividade que vai transformar o ser humano numa mercadoria. E vai ser muito ruim, porque todos os direitos conquistados pelas várias categorias econômicas vão ser perdidos nessa terceirização também quando você fala irrestrita. de um setor, não há diferenças entre setores? Não há diferença, sei lá, você fala o mundo dos supermercados. O supermercado numa capital é uma coisa, no interior é outra, numa outra cidade é outra. Isso é verdade, mas por isso os sindicatos são a nível municipal. E, logicamente, tem sindicatos de cidades que não têm um comércio muito forte. As negociações nesses sindicatos, às vezes, não é tão forte como a negociação em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, onde tem o maior consumo do Brasil. Então, isso já se resolve da forma que a própria estrutura sindical brasileira, através da CLT, está construída. Agora, por que eles batem então dizendo que essa estrutura sindical é tão velha? Remonta à época do Getúlio Vargas, que a legislação trabalhista tem 75 anos de idade, que em outros lugares do mundo ela se alterou e se modernizou e no Brasil não se moderniza. Isso é uma questão que sempre há um debate, uma discussão, principalmente nesse momento. É verdade que a nossa estrutura sindical tem desde 1943, isso é verdade, mas ela foi muito aprimorada e hoje, diferente do que muitos que pensam, o movimento sindical brasileiro é um dos mais atuantes da América Latina, com certeza é o mais atuante, um dos mais atuantes do mundo. Hoje nós temos, em média, 20% de trabalhadores sindicalizados às suas categorias. Nos Estados Unidos, espontaneamente ou não? Espontaneamente, sindicalizados. Tá. É diferente da questão da cobrança do imposto sindical, que é outro tema. Espontaneamente, 20%. Nos Estados Unidos, são 7%. No Japão, 7%. Com exceção dos países nórdicos, que são os países que têm mais evoluídos a relação capital e trabalho no movimento sindical, onde lá tem por volta de 70% de sindicalização, é um dos países que se adaptaram melhor ao mundo sindical e tem mais força. Os demais países estão decrescendo e o Brasil não. Então, por mais que nós tenhamos aí, desde 43, uma estrutura sindical através da CLT, é um sindicalismo que está se fortalecendo. É o sindicalismo que ajudou a acabar com a ditadura no Brasil. O sindicalismo que, na época do Collor, ajudou a acabar com a inflação. Então, é um sindicalismo atuante, muito forte em relação ao que ocorre no mundo, diferente de que muitos criticam o nosso movimento sindical. Entendo. Quer dizer, então por que o sindicato não abre mão dessa contribuição obrigatória? E não vive só do que os sindicalizados pagam? Olha, o Heródoto, sempre Heródoto. Não, é só para saber, só curiosidade. Não, é importante a pergunta e eu não vou fugir dela. Hoje nós temos, na realidade, 3 contribuições para a estrutura sindical. A mensalidade, que é voluntária, o imposto sindical, que é um dia do trabalhador, que é dividido, o sindicato fica com 60%, e a assistencial, que é onde se faz as negociações coletivas e depois de se conquistar os ganhos para os trabalhadores, em média 6% ao ano, ou seja, 0,5% ao mês. No caso da assistencial, os trabalhadores que não desejam contribuir podem fazer carta de oposição e não pagar. No caso do imposto sindical, não. Imposto é imposto. O imposto é um imposto, é tirado, 60% vai para o sindicato. O sindicato tem uma série de atividades que deveriam ser, inclusive, até do próprio Estado,
como assistencialismo, médicos, dentistas e assim por diante. Muitas empresas, no caso do comércio que eu conheço bem, não tem nem assistência médica e não tem assistência odontológica e nenhuma assistência para o trabalhador e a saúde hoje está doente no nosso país. Então o movimento sindical utiliza esses recursos para dar à família dos trabalhadores uma condição de cidadania. Então é fundamental que tenha esses recursos para que se possa fazer e ganhar, no caso das convenções coletivas, no momento uma vez por ano, conquistar, repor a inflação, ter ganhos reais, lógico que nesse momento não, ou outras vitórias que tem na história do movimento sindical, muitas para todos os trabalhadores. Ricardo, vamos continuar nossa conversa daqui a pouquinho. Vocês veem ou não? Só um instantinho aqui. Olha, a gente vai também explicar o que é um fundo de pensão. Fiquei completamente confuso. Um fundo de pensão estatal, fundo de pensão privada. Então, nós vamos ter aqui o Dr. José Roberto Savoia para explicar, para a gente poder entender, porque o assunto do dia só se falou de fundo de pensão. Já, já. O Ricardo Patá, presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, aqui conosco. Ricardo, seria interessante a gente acompanhar um debate entre líderes sindicalistas de um lado e líderes empresariais do outro, para que a gente pudesse... Amanhã nós vamos trazer alguém para falar o contrário que está falando aqui. Porque aqui, quando vem um fala de um lado, no dia seguinte vem o outro para falar do outro. Mas para as pessoas poderem entender bem esse mecanismo, qual é a importância social que eles têm, cada um na sua área, obviamente. Eu acho perfeito. Heródoto, você é um dos profissionais de formação mais importantes do nosso país. Porque você, inclusive, sempre ouve, como você mesmo, não vai ouvir o outro lado amanhã, como você está dizendo. Mas seria interessante, no seu programa, que é um programa de formadores de opinião, nós temos esse debate ao vivo, para as pessoas realmente poderem perceber e terem sensibilidade pelos argumentos de uma parte ou de outra. Eu não sou dono da verdade, mas com certeza absoluta, na expertise adquirida nesses últimos anos, tenho certeza que o movimento sindical está crescendo, o movimento sindical tem uma vocação fundamental para melhorar o nosso país. Nós queremos formação, educação, capacitação, nós queremos trabalhadores preparados para que a gente possa, nesse século XXI, com a tecnologia tão importante que está hoje no nosso país, podemos ter capacidade de até instrumentalizar. Nós queremos isso, um Brasil onde tem a distribuição de renda. Nós falamos muito querem diminuir, querem tirar direitos, como a questão da terceirização, negociado sobre legislado e outros, e a média salarial da atividade privada é por volta de R$1.000. Então, nós temos ainda muita informalidade, muita precariedade, muita rotatividade. Tem muita coisa para ser tratada antes de se discutir os direitos dos trabalhadores. Essa é a minha compreensão. Agora, Patá, você falou duas vezes, porque imagina, vocês não, 70% do que a gente arrecada lá no imposto vai para o sindicato. 60%. E os outros 30%? Os 40%. 40%? 60%, perdão. 60%. 60%. Um dia do trabalhador, no mês de março, 60% vai para o sindicato, 15% vai para a federação, 5% vai para a confederação, 10% vai para o governo e 10% para as centrais sindicais. Caramba, meu. Tem uma estrutura enorme, hein? É muito grande. Mas é verdade que as centrais sindicais não têm que prestar conta dessa grana? Olha, foi vetado esse artigo pelo presidente Lula na lei que consolidou as centrais sindicais, mas as centrais sindicais, a UGT com certeza absoluta, acha que é muito importante que as contas, além do nosso Conselho Fiscal, além da aprovação dos sindicatos filiados, que possa e deva ser analisado por órgãos fiscalizadores. Nós achamos que a transparência é fundamental para o nosso país. Mas você já tem uma confederação, para que tem uma central também? Não se sobrepõe uma coisa na outra? Qual é a atividade? Nós temos o sindicato, e acima do sindicato a federação, isso de categorias, né? E depois a confederação. Isso, na realidade, é um coletivo da atividade e a confederação cabe coordenar as federações que, por sua vez, coordenam os sindicatos. As centrais sindicais têm uma atividade muito mais ampla. A central sindical não representa uma categoria, representa dezenas de categorias. E a busca, na realidade, são buscas políticas para influenciar nas políticas públicas do nosso país, como cidadania, educação e assim por diante. A central sindical é um ente político com a finalidade de ajudar os trabalhadores a terem mais educação, mais cidadania. Ricardo, obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço.